Hoje, a pessoa que está começando, pô, beleza, Raiz, eu tenho R$100 para investir lá fora. Qual que é o que ela tem que comprar? O que ela tem que Qual comprar? caminho? Coloca aí, qual que é o BDR, o ETF que ela tem que comprar? Cara, a pessoa que quer abrir uma conta lá fora e a pessoa que quer investir através de uma conta nacional. Vou falar que eu gosto, já vou deixar o disclaimer, porque eu gosto de diversificação, não ter só ações. Eu acho que, inclusive, tá chegando um momento onde a renda fixa global tá com um prêmio interessante, tá pagando um yield legal. Mas que é yield, cara. É o quanto que vai pagar nos proventos, né? Os títulos de renda fixa. Mas tudo bem, vamos falar uma porta de entrada. Uma no Brasil, uma lá fora, como você pediu. Que no Brasil poderia ser um World 11. WRLD 11, você compra a Bolsa Global. Um único instrumento vai te dar ali mais ou menos 60% dos Estados Unidos, uns 17% de Europa, distribuindo mais ou menos de acordo com a relevância de cada mercado acionário no mundo. Um World 11 aqui no Brasil resolve. Lá nos Estados Unidos, poderia ser o VT, que é justamente o ETF que o World 11 está comprando por você. Uhum. Então é uma maneira diferente de fazer a mesma coisa. É VT, só do VT. Você entra lá na Bolsa Americana, VT. Bolsa de Nova York, VT. Perfeito, um ETF da Vanguard. Tá, legal. E com quanto que consegue comprar cada um deles? O World 11 hoje está custando perto de R$40, entre 40 e 50 reais é uma cota, ou seja, R$40 para comprar bolsa do mundo inteiro. Boa. Super prático. Próxima vez que você for comer uma esfirra no Habib's, você vai olhar quando ela chegar e você fala, nossa, eu poderia estar investindo aqui nas maiores empresas do mundo, né? Países Pô, a desenvolvidos. esfirra do Habib's é foda. Uma pizza, uma pizza. A esfirra do Habib's, ela não passa pela inflação. Exatamente, é que eu já ia falar Ela é isso. igual o hot dog da Costco que tem lá fora. Exatamente. Mas e você, Perini, a gente falou de uma renda passiva em dólar. Você já procura ativos, né, lá no exterior que pagam uma renda passiva, né, que estão indexados à moeda forte, ao dólar e obviamente, né, ativos, títulos de renda fixa, ações lá fora? Lá fora, se eu for olhar assim, a alocação da minha carteira, né, os ETFs lá fora pagam dividendos. Hoje eu tenho muito mais preferência aos ETFs, mas eu não me importo muito com o pagamento do dividendo em si, porque se eu pego, por exemplo, uma Amazon, que era capitaneada aí pelo Jeff Bezos, era o CEO até há pouquíssimo tempo, né? Um cara brilhante. Eu penso, o cara vai me pagar dividendo. Poxa, será realmente que eu vou conseguir alocar esse dinheiro melhor do que o Jeff Bezos alocaria? Então não importa ele não me pagar dividendos, por exemplo. Então não é a minha preocupação principal. Eu não olho isso de dividendo, mas eu quero saber do retorno que eu vou ter total, né? Tem até uma teoria da qual eu discordo, aquela sobre a irrelevância dos dividendos, porque como o dividendo sai do preço da ação, aqui muita gente não sabe disso também. Tipo, lastro em ouro. Não, né? isso daí quando você fala, o cara... Tem cara agora tá num choque. Como ele assim? resgata tudo de ações e coloca tudo em renda fixa. Aí fica assim, Mas o que essa teoria mostra, né? É porque, dando um exemplo aqui, você tem uma ação que ela custa R$10, e aí ela ficou data X, vai pagar R$1 em dividendos. Mantido tudo mais constante, no outro dia ela tem que abrir a 9, porque vai pagar R$1 em dividendo, tá separado. Então é igual você ter uma nota de R$10 no seu bolso, e aí você vai... Aliás, uma nota não dá para fazer isso, mas você tem R$10 no seu bolso, aí você pega R$1 e bota no outro bolso. Você continua tendo no total R$10, você não ganhou dinheiro com isso. Eu discordo disso, eu acho que tem vantagens em empresas pagarem dividendos, mas não é o que eu procuro lá fora, eu procuro mais retorno mesmo. Só que você tem ótimos ativos agora pagando bons dividendos de renda fixa. Porque muitas vezes o pessoal ele não quer investir lá fora porque pensa, e até há pouquíssimo tempo era verdade, poxa, mas juros no mercado americano são zero. Então você ia comprar, por exemplo, um ETF de título público de curto prazo, que é o BIL, tem vários, né? Mas esse era um que eu comprava, pagava nada. Valia mais a pena, numa conta que eu fiz, deixar o dinheiro parado na corretora do que comprar o ETF. Por quê? Se eu deixo parado na corretora, tá lá, eu não vou pagar imposto nenhum sobre aquilo. Se eu compro o ETF, eu não ganho nada, mas o dólar sobe em relação ao real e eu vendo, eu vou ter que calcular o quanto eu tive de ganho e pagar 15% disso aqui no Brasil. Então, enquanto o juro era zero, não valia a pena comprar ETF de renda fixa lá fora que pagasse pouca coisa. E esse era um ETF de título público americano. Agora que o juro tá para chegar em 5%, que é o que o pessoal espera aí de uma Fed Funds Rate terminal ao longo do ano, a coisa muda muito de figura. Uma pergunta que eu sempre me faço quando eu vou investir o meu dinheiro agora é: o que você prefere? IPCA mais 6, que é o que a gente tem em títulos públicos aqui no Brasil, ou variação do dólar contra o real, porque você vai estar comprando algo em dólar, então se o dólar virar 6, 7 reais, você está ganhando, mais 5%, mais 4,5%, mais 6%. Tem ETF lá fora de renda fixa que compra dívida de empresa, que está comprando dívida de empresa que em grau de risco tem uma avaliação melhor do que a do Brasil. Exato. Não,
A grande maioria. Pois é, porque os caras falam, não, emprestar dinheiro pra Apple é mais seguro do que emprestar dinheiro pro Brasil. Tipo americanos. Então, exatamente, aí, ó, um exemplo aqui. Né, um exemplo ruim, né? Mas, e americanas não tem nada a ver com os Estados Unidos, vale a pena falar, né? É bom deixar claro É também. bom deixar claro, não tem a ver com o mercado americano. Mas você tem muita coisa pagando agora, como o Arraes falou, de dividendo, um valor muito alto, só que fora isso, renda fixa lá fora é igual renda variável aqui no Brasil, porque é tudo via ETF, tá tudo variando o tempo todo. E se a gente olha a performance do ano passado, foi para vários ETFs de renda fixa, que existem há uns 20 anos, o pior ano da história. Exato. Só que se você volta para olhar os outros anos, tipo 2009, 2008 foram anos ruins. O que aconteceu com 2010, 11? Foram os anos onde eles voaram. Por que foi ano ruim? Porque o juros está subindo e eles sofrem com marcação a mercado. Quando os juros começam a cair, eles voam. Então, eu estou olhando isso pensando, o que eu prefiro? IPCA mais 6 ou dólar mais 5, mais 4,5, mais 6 às vezes? Eu prefiro o dólar. E aí eu penso, em marcação a mercado, onde que vai ser mais rápido a queda dos juros? Onde é que ela deve acontecer primeiro? Eu olho para o Brasil, governo querendo gastar mais, expectativas de inflação subindo, sendo revisadas para os próximos anos. Eu olho lá para fora, o juro ainda está subindo, só que já tem muita gente falando, não, esse juro vai causar uma recessão no mercado americano, isso vai acontecer. E qual é a medida que o Banco Central americano toma em época de recessão? Eles cortam juros. É quando eles cortam juros, esses instrumentos de renda fixa se valorizam, a bolsa lá sobe. Então tem muita gente torcendo, recessão vem logo, vai ter corte de juros e as posições começarem a se valorizar. Então, eu tô pegando bastante renda fixa lá fora agora. Legal. Isso não acontecia até um ano atrás. Sim. Porque a nossa geração, a gente tem 30 anos aqui mais ou menos todo mundo, não pegou os Estados Unidos com juros tão altos quanto agora. Perfeito. É uma chance de ouro que as pessoas Perfeito. estão deixando passar, assim, tá passando na frente delas. E é aquele negócio, né? Na mitologia grega tinha um deus que era o Kairos, era uma divindade do tempo, entre as várias que existiam, que ele tinha uma aparência diferente. Ele era um jovem, belo, com asas, mas com um penteado heterodoxo, digamos assim, porque ele tinha uma única mecha na frente da cabeça e era careca atrás. Então, quando Kairos, que era o deus do tempo oportuno, aparecia, ou você pegava pela mecha, ou você deixava passar e aí já era. Esses juros de 5% que a gente está vendo agora, é agora. É a mecha. O Kairos está na tua frente e parou para tomar um café. A gente tá dando Tá na hora de pegar, porque depois... Perfeito. Acho que você tem que ter no mínimo 60 anos pra ter visto um juros tão alto assim, que foi na década de 80, né? É interessante você... E até frisar uma coisa, né? Pra ver como investidor, né? Pra ver com mais de 20 anos que eu fiz a Sim, conta. sim. Existe uma diferença relevante entre os mercados de renda fixa lá nos Estados Unidos e o mercado aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem 1/3 da dívida pública, né, no que a gente chama de pós-fixado, que é atrelado a Selic, CDI. Isso é muito ruim para o Banco Central controlar, né, a taxa de juros, porque ele diminui o poder da política monetária. Por quê? Porque ativos pré-fixados indexados à inflação, como o Bruno falou, quando você eleva a taxa de juros, a taxa Selic, o preço desses ativos tende a cair, dando uma sensação na população, nas empresas, de mais pobreza, digamos assim, de menos dinheiro disponível. E aí, a vontade das pessoas gastarem, elas reduzem. Lá nos Estados Unidos, como já é um mercado mais maduro, a maior parte da dívida pública é o quê? Em pré-fixados, indexados à inflação. Logo, quando você vai investir lá em um ETF de renda fixa nos Estados Unidos, você tem que entender que a maior parte dos ativos disponíveis são pré-fixados, indexados à inflação. O risco que a gente fala aqui, né, que é bem menor, é o risco de crédito, que é a chance de alguma dessas empresas te dar um calote no vencimento da dívida. Mas, em termos de oscilação de preço diária, esse risco ele é tão relevante quanto, ou até maior, que tem um outro fator. Como as empresas elas são mais seguras e mais sólidas, quando elas emitem uma dívida, elas não emitem para 5 anos. Elas não emitem para 10. Elas emitem para 15, para 20, para 30 anos. A gente até tem debêntures aqui no Brasil, por exemplo, desse prazo. Mas lá nos Estados Unidos é super comum. Qual era o prazo das americanas, o debênture delas? Putz, Era várias, 5... Tinha algumas, mas na média era 5 anos. 5 anos. Né? Mas você chegou lá fora, teve, na época que o juros estava muito baixo, tinha empresa captando a zero, captava de graça. Uhum. E emitia uma debênture vitalícia, uma bond vitalícia, alguma coisa assim. E não pagava, assim, você ia pagando os juros, mas você não pagava o valor em si que você pegou. Se não me engano, a LVMH fez isso. Uhum. Aqui no Brasil, isso nunca ia acontecer, assim, nem em trocentos anos. Nunca diga nunca, porque a Argentina Per- também per- emitiu bond uma dívida... perpétuo? Não A sei gente se era tem.
perpétua argentina Mas emitiu, ou uma de 100 anos. Mas foi a Argentina. Da época do governo Macri, Foi. eles emitiram isso. Foi. Mas a Argentina é boa nisso. A Argentina ela tem um poder de negociação assim na hora de emitir dívida, que é um negócio impressionante. Que ela dá calote no FMI e volta para FMI depois. Então, a gente tem aqui algumas empresas que emitiram, né, títulos perpétuos, né? Mas a gente deixa isso para quando a gente abordar um tema de renda fixa única e exclusivamente. Mas falando agora do investidor, da investidora, porque assim, uma coisa é você fala assim, ó, vou começar por aqui. Mas tem pessoa que está assistindo aqui pra gente que já tem um patrimônio muito robusto, né? Essa pessoa, ela precisa, não vou comprar só o World 11 ou só um ETF. No caso, você não falou também, né? Qual que é um ETF de renda fixa, um veículo de renda fixa lá fora que você gosta, que você tem na sua carteira? Esse que eu citei, que está pagando 6%, é o PGX. Tá. E aí você vai olhar, são dívidas de empresas muito boas, como eu disse, com uma avaliação de risco até superior à do Brasil, boa parte da carteira desse ETF. Mas tem outros, mais seguros, com uma classificação de todo mundo é AAA, por exemplo, quase isso. Perfeito. Mas para citar um nome, é um nome que eu gosto. Perfeito. Um mais seguro seria até um que você gosta, que é o LQD. O LQD. Perfeito. E quando você investe, né, pessoal, no ETF de renda fixa, por exemplo, no LQD, você está emprestando dinheiro para Apple, Facebook, para Amazon, para JP Morgan, para o Citibank, né? Então, para grandes empresas, tá? Então, é isso que a gente está falando para você aqui.